Olá pessoal, bem-vindos de volta à aula sobre a teoria da orbital molecular. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre as interações possíveis com os orbitais d e mostrar para vocês como são os diagramas de moléculas mais complexas. Até então, nós fizemos a molécula mais complexa foi o metano, que tinha 5 átomos, e quando forem mais átomos, o que a gente pode fazer? Bem, então eu mostrei para vocês como é que a gente faz uma simplificação para os orbitais d, como é o caso dos compostos de ósmio e de rênio. Vamos fazer agora uma simplificação em que eu quero focar na ligação sigma que está sendo formada. Um exemplo que é muito explorado na literatura, vocês vão encontrar vários deles, seria, por exemplo, da formação do diborano, B2H6. O borano, que é o BH3, é uma espécie plana, e na hora que ela encontra outra espécie de BH3, eles fazem assim, eles estão meio que emparelhando um com o outro. Nesse emparelhamento, o átomo de hidrogênio mais próximo ao de borano, ele começa a interagir com o orbital P, no caso PZ, do boro que está vazio, que está aqui perpendicular ao plano da molécula. Isso acontece de modo simultâneo com o outro de borano. E aí acaba formando uma espécie desse tipo aqui. Os átomos de hidrogênio que estavam interagindo, eles se ligam efetivamente ao outro átomo de boro. Tá? E aí a geometria que era trigonal plana passa a ser tetraédrica. Tá bom? Cada boro aqui tem geometria tetraédrica. E esses dois hidrogênios aqui, eles formam uma ponte entre os átomos de boro. Então, essa daqui é o que a gente chama de ponte de hidrogênio, porque o hidrogênio ele está ligado em ponte, ou seja, ele está fazendo duas ligações com dois átomos distintos. Aquela interação intermolecular forte que acontece entre os átomos mais eletronegativos da tabela periódica, ela é chamada de ligação de hidrogênio. Tá bom? Então, a terminologia é diferente. E aí vamos pegar este novo desenho e vamos fazer o salto para ele. Nessa situação, eu vou pegar os dois átomos de hidrogênio, os átomos de boro, eu vou pegar os dois orbitais que estavam ali interagindo. Interagia bem esse hidrogênio com este orbital, no caso aqui é a direção x, então eu vou pegar o px e o pz, que é o que está representado aqui, interagindo com o hidrogênio que aparece quando ele começa a emparelhar. O px ele vai interagir basicamente quando formos analisar, vocês podem fazer todas as combinações possíveis, e se for um px desta forma e o px com o sinal da função trocado, vai ser sempre não ligante. Este daqui seria uma situação, uma combinação de orbitais px, que vai ser ligante, vai ter como interagir com os orbitais do átomo de hidrogênio. O PZ eu também vou escolher este daqui, ó, que os dois estão em fase, ok? Não vou escolher os que estão fora de fase. Na hora que eu faço a combinação dos dois átomos de hidrogênio, que pode ser em fase ou fora de fase, vejam só. Se eu faço a combinação dos dois px, com os dois átomos de hidrogênio com o mesmo da função de onda, eles vão interagir bem. Vai ser sempre interação efetiva aqui. Já os px, quando eu faço uma interação com os átomos de hidrogênio fora de fase, veja só, este hidrogênio interage bem com esses dois lobos. Já o outro átomo de hidrogênio que teve o sinal da função de onda trocado, não interage bem. Então, 50% em fase, 50% fora de fase. O mesmo vai acontecer quando eu tiver uma situação em que eu estou interagindo PZ com os dois átomos de hidrogênio com o mesmo sinal da função de onda. Aqui vai ser em fase e aqui vai ser fora de fase. Então, esses dois aqui são situações não ligantes. Essa é uma situação que a gente já sabe que tem caráter ligante, porque os orbitais S interagem bem com os lobos do boro. E essa aqui seria a segunda situação possível. Os PZs com os orbitais S fora de fase. Veja só, este hidrogênio interage com esses dois lobos bem,
e este S com esses dois lobos também interage bem. Para fazer a distribuição energética, olha o número de nós. Esse aqui não vai formar nenhum nó entre os lobos aqui. E esse aqui tem o lobo do PZ. Essa seria a situação antiligante desta daqui. E essa aqui seria a situação antiligante a esta. E é possível perceber que esse aqui vai gerar mais nós do que esse. Aqui tem 4 nós, aqui tem 5. Então o diagrama fica desta forma. O de Borano ele pertence ao grupo D2H. Vocês podem tentar fazer e vão descobrir que aquela combinação de orbitais vai chegar nessa situação. Os orbitais do hidrogênio em fase, eles vão ter o termo associado do tipo Ag. Já os dois átomos de hidrogênio fora de fase vai ter simetria do tipo B3O. Vai ser igual ao que a gente fez na última aula, para a combinação do BeH2, do não ligante, que era o orbital PX, se não me engano. E aí ele tinha simetria B3U também, porque era dessa forma, um lobo para cima com função da função de onda, outro lobo para baixo com função da função de onda trocado. E aí vamos ter as interações. O Ag vai interagir com este Ag vai interagir com o orbital PX, né? Que por consequência tem que ter simetria do tipo Ag também. Vocês podem fazer, mas ele vai ter que ter simetria Ag. E os dois orbitais P vai ter simetria B3U também e vai interagir com esta combinação de orbitais do hidrogênio. E esse aqui vai ser a situação final. Com a situação inicialmente sem nenhum nó sendo formado aqui. Depois tem a situação que tem um nó, né? Tem um nó aqui, então ele já começa um pouco mais energético. Depois tem a situação antiligante a essa, que vão aparecer 4 nós. Essa aqui vai ser a situação parecida com essa, que vão ter 5 nós. Se a gente distribui os elétrons, se a gente for distribuir os elétrons, cada átomo de boro, entre o orbital PX e o PZ, ele vai ter um só, porque eu falei para vocês que a interação acontece com o orbital PZ que estava vazio, enquanto que o PX que estava interagindo com o hidrogênio ele contribuía com um elétron para fazer a ligação. E cada átomo de hidrogênio contribui com um elétron também. Lembra que eu não posso aqui eu colocar emparelhado, porque este hidrogênio, inclusive, ele nem está perto deste outro, está bastante distante. Então não tem nem por que eu colocar os dois elétrons emparelhados. O elétron emparelhado acontece ou quando os elétrons estão no mesmo orbital ou quando está formando a ligação. Nesse caso aqui é a combinação de dois hidrogênios. E na molécula, cada hidrogênio entra com um elétron. Então fica cada nível energético com um elétron apenas. Na hora que eu faço a redistribuição desses 4 elétrons para a molécula, um par vai ocupar o orbital molecular ligante Ag e o outro o molecular ligante B3U. Então eu tenho 4 elétrons orbitais moleculares ligantes e nenhum no antiligante. A ordem de ligação total vai ser 2. E cada boro, veja só, ele é como se estivesse mantendo uma ligação. Porque cada ligação boro-hidrogênio é como se fosse meia ligação. Então, cada hidrogênio faz meia ligação com cada boro. Tá? Então, no final das contas, o diborano ele é uma espécie mais estável. Por quê? Porque eu coloco os elétrons da ligação boro-hidrogênio que está ali interagindo no eixo Z, né? Eu coloco esses elétrons para poder estabilizar o orbital PZ que está vazio. Tá bom? E cada hidrogênio faz também uma ligação. O elétron dele fica compartilhado entre os dois átomos de boro ao mesmo tempo. Porém, como esse hidrogênio ele tem esse elétron distribuído entre as duas ligações, não é interessante para ele fazer essa ligação tão, ou melhor dizendo, não é tão eficiente essa interação quanto uma ligação de hidrogênio com boro, uma ligação simples que não esteja em ponte. E aí eu trouxe para vocês como que é a geometria do diborano. Reparem que a ligação boro-hidrogênio que não está em ponte, ela tem 119 picômetros.
enquanto boro e hidrogênio em ponte é 131. Isso porque este hidrogênio com este boro tem ordem de ligação total dessa ligação igual a 1. Enquanto este boro com esse hidrogênio é meia ligação, ordem de ligação igual a meio. Então a ligação é mais comprida. O ângulo que é formado aqui é de 120 graus. E aqui dentro forma-se uma espécie de... não é um quadrado perfeito. É 97 graus aqui e 83 por aqui. Tá? Então, esse átomo de hidrogênio, além disso, ele tem que interagir bastante com os átomos com os orbitais Z. Então, por isso que ele está com um ângulo mais fechado, para ele ficar mais para cima possível. E esse aqui é um exemplo que nós temos 1, 2, 3 centros, ou seja, 3 átomos e 2 elétrons, tá? Porque essa ligação boro-hidrogênio ela tinha um par de elétrons e agora está sendo compartilhada com este boro através dessa ligação. Esse boro com esse hidrogênio, por exemplo, tinha uma ligação, um par de elétrons, sendo compartilhado com esse boro aqui também. Então, são dois sistemas de 3 centros e 2 elétrons. Quando a gente vai para sistemas que têm ligações π, geralmente a gente está interessado em ver as ligações π entre os átomos, como por exemplo no caso do benzeno. No caso do benzeno, ele tem os átomos de carbono, todo mundo de geometria de hibridação do tipo sp2, então tem o orbital p perpendicular ao plano do anel de 6 membros, que é o que está desenhado aqui. Então com isso eu consigo mostrar para vocês, primeiro, o que é a ressonância. A ressonância vai vir do seguinte: esses orbitais aqui, eles não estão interagindo este com este, este com este, e depois esse com esse. São 3 ligações π, não. Está todo mundo estático, mas todos os orbitais interagem ao mesmo tempo entre si. Então forma um sistema aqui que o elétron pode circular. Então não faz sentido eu colocar uma ligação estática, tá bom? O que eu geralmente faço é represento ela no papel como ligações com 3 pares de ligação, mas eu tenho que lembrar que isso faz ressonância, que em outro instante as ligações foram trocadas. Era entre esses dois, esses dois, esses dois, e agora fica sendo entre esses, esses e esses. Então fica uma dança ali, né? De quais orbitais estão interagindo no papel, mas efetivamente está acontecendo é que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que é uma ressonância. Porque eu desenho no papel uma etapa e depois tem que desenhar todas as outras. E o híbrido de ressonância é o que melhor representa esse sistema como um todo, que seria as 6 ligações ali compartilhadas. Então vamos lá, como que eu posso combinar esses orbitais aqui? A primeira possibilidade é se for todo mundo em fase. Então, para cima do plano, todo mundo tem um sinal da função de onda, e para baixo desse plano, todo mundo tem outro sinal da função de onda, que é essa situação aqui, a mais estável. Se eu tenho uma situação que está todo mundo em fase, eu posso pensar numa situação todo mundo fora de fase. E como que seria isso? Então seria, como eu mostrei na última aula, teria que ser uma coisa linear, com um orbital com uma função de onda e o seguinte trocado, o depois com uma função de onda igual ao do primeiro e assim por diante. É o que dá para acontecer aqui, ó. Não é linear, mas é cíclico, né? E aí eu posso fazer, como por exemplo, esse é um sinal da função de onda e esse está invertido. Depois volta igual ao primeiro, depois igual ao segundo. Esse igual ao primeiro e esse igual ao segundo. Então ficou todo mundo interagindo apenas com orbitais com sinal da função de onda trocado. Então vai aparecer, no final das contas, 6 nós aqui dessas interações. Essa aqui não apareceria nenhum nó, essa aqui apareceriam 6 nós. Então por isso que ele é de mais alta energia. Aqui nós temos o baricentro para mostrar onde que é o nível energético, seria a situação dos 6 orbitais P sem interação. E aí o que eu posso fazer? Além disso, eu posso fazer agora metade em fase e a outra metade fora de fase com essa primeira. Então tem um plano nodal passando por aqui.
Porque esses três átomos interagem bem entre si, mas esses outros três não interagem, então passa um plano por aqui. E a outra possibilidade é eu faço esses dois interagir, esses dois interagir. E os outros dois átomos não vai fazer diferença. Então aí vão ser duas situações possíveis. Aqui eu já fiz o seguinte, eu coloquei dois átomos com o sinal trocado. Então este daqui e este vai estar trocado com relação a todo mundo. Então vai aparecer aqui um nó, vai aparecer aqui outro nó aqui e outro nó aqui. Então a situação aqui de baixo que aparecia dois nós, agora aparecem quatro aqui em cima. Outra possibilidade é parecida com a de baixo, só que aí eu estou criando um par de nós a mais, que é um nó aqui e outro nó aqui. Então percebam, essa situação é a situação de baixo que eu peguei este orbital e troquei o sinal da função de onda dele. E essa situação aqui, ó, ou melhor, essa situação é a de baixo em que eu troquei o sinal da função de onda deste e deste orbitais. Então aqui eu distribuí os 6 elétrons, né? Esses orbitais aqui têm características orbitais moleculares ligantes, esse aqui é antiligante. A ordem de ligação vai ser 6, porque tem 6 orbitais moleculares ligantes, menos 0, 6, metade disso 3. Então eu chego na situação que eu tenho 3 ligações π, para o benzeno, por exemplo, e não preciso me preocupar com as ligações carbono-carbono, nem carbono-hidrogênio, que formam as ligações, o sistema sigma, né, as ligações sigma. Quando eu aumento muito o número de átomos, aí fica inconcebível fazer diagramas de orbitais moleculares através de Salks. O que acontece é que as pessoas fazem, é necessário fazer o diagrama de orbitais moleculares, porque a gente quer saber, por exemplo, qual que é a diferença de energia entre o ohmo e o lumo. É muito importante quando a gente está trabalhando com propriedades eletrônicas saber essa diferença de energia. Então, quando eu trouxe aqui um exemplo de um artigo em que eu tenho esse sistema super complexo aqui, são vários anéis de 6 membros interligados entre si. Aqui embaixo nós temos composto parecido, mas está substituído por átomos de flúor, que torna a complexidade ainda maior, porque eu quebro a degenerescência, né? Eu quebro a simetria do meu sistema. Aqui em cima, se vocês forem fazer, ele vai dar uma molécula do grupo D6H, porque essa molécula ela é plana. Aqui embaixo ela fica sendo do grupo D2H. Então, D6H e D2H completamente diferentes. E as energias também vão mudar bastante. Então aqui tinha os orbitais, inclusive aqui vocês conseguem perceber que o orbital ohmo e o lumo eles são orbitais que são degenerados. Quando eu quebro a degenerescência introduzindo os átomos de flúor, eles deixam de ser degenerados. Tá? Acontece uma variação na diferença de energia entre o ohmo e o lumo, que é interessante para esse tipo de sistema, que eles absorvem luz. Esse aqui está na região do visível. E aí eu represento, geralmente, só os orbitais que chamam de orbitais moleculares de fronteira. Só o ohmo e o lumo, ou só quem está próximo energeticamente desses orbitais, porque eles podem ser interessantes. Às vezes eu estou trabalhando com propriedades eletrônicas e fico focado, né, na transição entre o ohmo e o lumo. Né, os elétrons recebem energia e saem do orbital ohmo para parar no lumo. Mas pode acontecer que eles também possam interagir, a luz também pode interagir com orbitais de energia menor do que do ohmo, porque a diferença pode ser muito pequena. E aí geralmente é representado da seguinte forma. Eu falo que é o orbital HOMO menos 1. Por quê? É o primeiro orbital anterior ao HOMO em energia. Esse aqui é o segundo antes do HOMO de energia. Então é o decrescente de energia, né? Seria o primeiro abaixo do ohmo, o segundo abaixo do ohmo. Se eu estou trabalhando com LUMO, os que vêm acima do orbital LUMO eu chamo de LUMO mais 1 e LUMO mais 2, que é o LUMO mais um campo de energia, depois o segundo LUMO. Aqui é a mesma coisa, só que aqui como eram degenerados, só tenho aqui representado o HOMO menos 1 e o LUMO mais 1.
Então, com essa aula, nós concluímos a parte teórica sobre teoria do orbital molecular. E na próxima aula, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de exercícios resolvidos. Vai ser uma aula dedicada a exercícios resolvidos. Então, estudem e pratiquem antes de ir para a próxima aula, porque vão ser apenas exercícios resolvidos. Cheguem lá, peguem os exercícios, tentem resolver primeiro e depois verifiquem se vocês chegaram às mesmas conclusões que eu. Então é isso, pessoal. Até a próxima.